Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Então, vou falar um pouquinho desse louvor aí, né, que é do Isaías Saad, que é a bondade de Deus. Né? Eu falo, se tem um povo que tem motivo para declarar, né, a bondade de Deus, somos nós. Né? Somos nós. Porque, gente, né, a gente não tem noção do que é a bondade de Deus desde quando a gente acorda até quando a gente deita, dorme. Né? É um negócio assim impressionante, porque o mundo espiritual ele é regido por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita. Se você acredita que Deus está ouvindo a tua oração e ele ouve, é isso que vai acontecer. Né? Eu não consigo, em hipótese alguma, começar o meu dia sem entregar o meu dia para o Senhor. Então, ali na cama mesmo, acordei, né? Já falei isso várias vezes aqui, né? Mas eu acordo, antes de ver a luz do dia, né? Eu falo primeiro com Deus, né? Então, Simone, desliga teu microfone aí, Simone, para não dar eco, que está dando eco aqui, o do santo está desligado. Aí, Simone, aí. Isso aí, Timone. Você vai ficar craquinha, Timone. Você vai ficar beleza nesse negócio, filho, né? Você tá ficando esperta nele. Até a mamãe aí, até a dona Barba tá ficando chique no negócio, né? Daqui a pouco ela tá mexendo em tudo aí, porque ela é esperta, ela é inteligente para danar. Não, mas se ensinar ela uma vez, ela pega igual um avião, né? Essa aí, meu irmão, vou te falar, ó, né? Mas graças a Deus, né? Eu falo, olha que ferramenta maravilhosa, né? Que nós temos aí à nossa disposição, né? Para a gente estar aí se reunindo, vendo, né? Aqui eu consigo ver a mamãe, consigo ver a Simone, a Sandra, a Drica. Infelizmente, né? O Renatinho, a Cíntia, né? Poderia estar com a gente aqui, né? Porque muito mais do que um estudo bíblico é uma comunhão entre família, né? É uma comunhão entre família. E isso é tão bom, né? Tão bom. Então, assim, né, voltando aqui para a letra do louvor, né, que é do Isaías Saad, a bondade de Deus, né? Então ele fala: te amo, Deus, tua graça nunca falha, né? O que é graça? Favor imerecido de Deus. Deus age na nossa vida porque nós não merecemos, né? É tua graça. O que é graça? Graça significa favor imerecido de Deus. Ou seja, nós não merecemos, mas Deus nos abençoa, né?
Deus nos abençoa, Deus ouve a nossa oração, Deus interage conosco. Esse é o Deus que nós servimos, né? Então, essa graça, ela nunca vai faltar sobre a nossa vida. Nunca, né? Ele fala todos os dias, ou seja, de manhã, à tarde, à noite, todos os dias. A graça de Deus é abundante sobre a nossa vida, né? Nós percebemos aí, nós tivemos aí essa festa demoníaca, né? Demoníaca, que é o carnaval, né? É um negócio assim, é terrível, terrível, né? O mundo espiritual, eu falo que o carnaval, né? O que acontece? Ele é igualzinho quando o povo de Israel, né? Quando o povo de Israel estava lá no Egito, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estavam lá. Por quê? Por causa da presença do povo de Deus. Não era por causa da presença de Faraó, por causa da presença do povo de Deus. Aí, quando o povo sai, quando Moisés, que é o libertador, vai, tira aquele povo do Egito, o que acontece? A Bíblia diz que toda a hoste angelical de Deus saiu do Egito. Você imagina o que ficou o Egito depois que saiu de lá. Então, carnaval é a mesma coisa. É como se os anjos do Senhor saíssem da proteção. Por isso que as pessoas perdem a proteção quando estão no carnaval. Quando estão no carnaval. É um negócio terrível, né? Graças a Deus, meus filhos, né, não pulam, não gostam, né? Eu sempre ensinei, eduquei, sempre mostrei para eles, né? A gente precisa mostrar o outro lado, a gente precisa mostrar para eles o prejuízo que é essa festa. Negócio terrível, né? Gravidez indesejada, acidente, é muita coisa, né? É um negócio terrível. Por quê? Porque exatamente por causa desses principados, potestades, dominadores que agem nessa festa. Por quê? Porque é uma festa da legalidade, da imoralidade, drogas, né, uso indiscriminado de drogas, de tudo que você pensar que é ruim está ali. É um negócio terrível, né? E você vê no calendário católico o que tem, que essa festa é uma festa pagã, mas está no calendário católico, né? E depois vem o quê? Quarta-feira de quê? De cinzas. Por quê? Cinzas. Porque cinza representa morte. Morte. Você cata tudo aquilo que morreu, né? É cinza. Ou seja, as pessoas viram cinza. É morte. A gente não está falando de morte física, é morte espiritual. Morte espiritual. É um negócio assim terrível. Por isso que nós precisamos orientar nossa geração, orientar os nossos filhos, para que eles possam, no futuro, orientar também os descendentes deles, né? Então, é muito importante. E ele continua: desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Então, quando você levanta, canta a bondade de Deus. Quando você deita, canta a bondade de Deus. Sabe? Começa o dia bem com Deus e termina, né? Entrega para Deus na hora que você for dormir, né? Tenha lá o seu tempo, né? Gente, eu falo, isso faz tanta diferença na vida da gente. Quando você começa, sabe, ali orando de manhã cedo, quando você, à noite, a mesma coisa, sabe, você vai ter um sono tranquilo, né? Vai ter um sono tranquilo, vai ter um sono restaurador, um sono reparador, né? Não vai ter insônia, sabe? Não vai ter pesadelo, né? Porque tudo isso vem exatamente por quê? Por causa dos ataques na nossa mente. Se você entrega a tua mente para Cristo, eu vou te falar, você pode ter certeza, não vai vir besteira aqui não, né? Não vai vir. Tá? Porque quanto mais intimidade a gente tem com o Senhor, mais a gente vai fugir dessas coisas. Você vai assistir um filme, né? Se de repente naquele filme tem coisa estranha, aí o seu coração, na hora, o Espírito de Deus que habita em você, na hora ele vai falar, opa, vai acender ali o alerta, né? Vai acender o alerta. Você, opa, isso aqui não é para mim não, deixa eu rachar fora disso aqui, né? E isso não é para a gente ser chato, não, nada disso, né? Não tem problema. Tem muito filme bom, eu assisto, eu gosto, né? Mas tem coisa que não é para nós, né? Tem coisa que não é para nós. Você vai assistir, né? Um cristão vai assistir um filme de terror? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Você sabe que aquilo dali vai ser um ataque, né, no teu espírito. Vai ser um ataque
ataque no teu, direto no teu espírito. Você não vai assistir esse tipo de coisa, né? Então, que tem sangue, não. Tem muito filme bom, que não tem nada disso, né? Nada disso, né? E ele continua, és fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão bom. Nós precisamos entender a fidelidade de Deus. Deus é fiel em todo tempo. A Bíblia diz que, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar a promessa que ele fez para nós. Imagina, né? E quando a gente fala de fidelidade de Deus, né, a gente tem que entender o seguinte, nem todas as pessoas são convertidas. O que é conversão? Conversão significa mudança de direção. Você estava em uma direção e agora você vai em outra. E quando você se converte, você quer seguir o rito sumário da palavra de Deus. Você quer estar em constante comunhão com o Senhor, né? Agora, tem o convencido. Ele entende que, né, a salvação vem somente através de Cristo, mas as coisas do mundo ainda sufocam o coração dele. Ele não consegue se converter, não consegue mudar de direção. Aí vira apenas um convencido. E nós precisamos ser convertidos. Nosso coração precisa pertencer totalmente ao Senhor. Nosso coração não pode ficar, em hipótese alguma, dividido. De jeito nenhum. Né? Nosso coração tem que ser totalmente íntegro. O que significa íntegro? Inteiro. Inteiro. Ou seja, meu coração é íntegro. Quando eu falo assim, meu coração é íntegro, você está falando, meu coração é inteiro. Meu coração pertence ao Senhor. 100% do meu coração pertence ao Senhor. Meu coração não fica dividido. Meu coração não está dividido com o mundo. Meu coração não está dividido com as coisas que tem nesse mundo. Meu coração é do Senhor. 100% meu coração é do Senhor. Né? E nós precisamos falar isso com alegria. Né? É com alegria. Quando eu falo isso, eu falo com meu coração cheio de alegria. Deus sabe disso. Né? Porque não tem outra alegria maior do que servir ao Senhor. Do que entender que nós somos instrumentos do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Nós temos um Deus tão maravilhoso. Se a gente soubesse que a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Você sabe o que é isso? Deus trabalha em nosso favor. Desde quando você sai da sua casa, você pega o seu carro, olha, Deus já deu ordem para os anjos dele para guardar você. Né? Deus já falou, olha, né, os arcanjos, os anjos, vai lá, o santo agora vai fazer uma viagem, né, de carro, aí vai lá, protege ele, esteja lá, aí a oração que o santo faz quando ele sai lá, né, às vezes pode ser que tem dia que a gente até esquece, mas os anjos de Deus estão lá. Os anjos de Deus estão lá. Né, está na ida, está na vinda, sabe, tá com a gente. Nós precisamos entender isso. Gente, isso é maravilhoso, saber que você tem um Deus que cuida de você o tempo todo, 24 horas por dia, né? Quando você está dormindo, ele está cuidando, quando você está acordado, ele está cuidando, ele não deixa de cuidar. Olha que pai maravilhoso. Às vezes, a gente não cuida dos filhos da gente o tempo todo, mas Deus cuida. Deus cuida da gente, nós somos filhos de Deus, né? Então ele continua, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, ou seja, ainda que você passe pelo fogo. Lembra lá dos 3 homens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra que, né, Nabucodonosor, né, quando olhou, mandou esquentar o forno, né, ali não sei quantas vezes mais, e de repente ele olha lá para a fornalha e fala, opa, mas eu não coloquei lá, mandei 3 homens? Eu estou vendo um quarto lá dentro, né? E parece com o filho dos homens, ou seja, é um ser diferente. Né? Jesus estava ali andando no meio deles. E a Bíblia diz que nem cheirando fumaça eles saíram da fornalha, jogados por Nabucodonosor, e nem cheiro de fumaça eles tinham. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós amamos. É o Deus que nos conduz em triunfo e em vitória. Né? E ele continua, sei que és meu Pai. Olha que coisa linda. Né? Nós já falamos aqui, quando o filho da gente chega para a gente, chama a gente de pai.
A gente vê muito filho chamando de você, né? Tem problema? Não tem. Mas você quer coisa mais linda do que chamar de pai, né? Ô pai, senhor, né? É bonito, respeito, né? Então, como é gostoso isso, né? Eu não vejo a minha vida sem meus filhos. Eu falo que a minha vida, a prioridade da minha vida é primeiro Deus, depois meus filhos, né? E como eu gosto disso, como eu gosto, né? A gente tem problema? Tem luta? Tem dificuldade? Tem. Mas eu vou te falar, sabe? Nós temos que ter esse coração grato todo dia, né? Não esquecer daquilo que Deus faz na nossa vida e através da nossa vida, né? E ele continua: tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Olha só, a bondade de Deus, ela nos segue. Sabe o que é seguir? Quando eu falo que segue, está aqui atrás de nós. Você está indo e a bondade de Deus está vindo atrás de você. Está ali, ó. A bondade de Deus está te cercando, está te segurando, né? Isso é bondade de Deus. Gente, olha como nós somos hoje, o que Deus tem feito, sabe? Quando eu olho para tudo que Deus já fez na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, né? Nós somos uma família abençoada por Deus. Uma família abençoada por Deus. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Olha a pérola preciosa que nós temos aqui, né? De estarmos aqui reunidos na família, tirando, né, um sábado aí por mês, o último sábado de cada mês, para a gente poder estar com o nosso estudo. Isso é bom demais, em família, né? Hoje, né, a gente vê as famílias, né, se dissipando, né, uma divisão no meio das famílias, e briga, e rixa, e não sei o quê, mas nós não temos isso, graças a Deus, né, graças a Deus. Nossa família tem unidade, isso é tão importante, né, isso é tão importante, unidade na família, né, por quê? Porque isso traz a bondade de Deus, isso traz a presença de Deus. A partir do momento, porque Deus trabalha em quê? Na unidade. Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Triuno. São três em um, né? Cada um com seu papel. Mas o quê? Unidade. Existe unidade aí. Palavra, ordem de Deus é unidade, né? Isso é muito importante. E ele finaliza: eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Muitas vezes a gente precisa falar isso, né? A gente entrega para o Senhor o ser, mas tem que ser com muita convicção e com muita verdade, né? Porque você pode ter certeza, a partir do momento que o seu coração realmente é um coração entregue ao Senhor, Deus vai usar você, né? Deus vai usar você, Deus vai me usar, pode ter certeza. Tem que ter sinceridade no nosso coração, sabe? Porque muitas vezes a gente promete tanta coisa para Deus que às vezes a gente não cumpre, né? Mas eu falo, graças a Deus, que a Bíblia fala que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo, né? A fidelidade de Deus é eterna. A partir do momento que você declarou o Senhor na sua vida, como Senhor e Salvador, é eterno, é para sempre, né? Deus vai reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Então, hoje, né, eu tenho essa certeza, essa convicção, sabe? Não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida dos meus filhos. Oro por eles todos os dias, né? Não só por eles, mas por todos vocês, né? Porque eu sei que a bondade de Deus está sobre a vida deles. A bondade de Deus que está sobre a minha vida está sobre a vida deles, ainda que eles não estejam no nível que eu gostaria que estivessem. Mas né, quem gostaria sou eu, né? O Silvano, o pai, o Mano, né? Não o próprio Deus. Deus, você pode ter certeza, tem o caminho lá para cada um deles. O que eu preciso fazer? Orar, interceder, todo dia entregar, né? Eles por sim, todo dia, profetizar sobre a vida deles, né? Eu tenho ali uns versículos bíblicos que eu já decorei com toda a minha dificuldade, né? Eu já falei aqui, né? São 11 versículos bíblicos que todos os dias eu declaro sobre a vida dos meus filhos. Nem um dia. Eu posso se deitar 2 horas da manhã, que eu vou
dobrar o meu joelho, vou orar e vou profetizar sobre a vida dos meus filhos. Porque isso é tão importante, você pode ter certeza. Às vezes a gente não está enxergando agora, mas lá na frente vai se cumprir tudo, sabe? Eu falo, né? Tem promessa de Deus que não vai se cumprir na minha vida, mas vai se cumprir na vida dos meus filhos, vai se cumprir na vida dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tetranetos. É assim, sabe? Então a gente precisa ter essa confiança. Isso é fé. Isso é fé. Né? Amém? Vamos para o estudo agora. O louvor deu um estudo, agora nós vamos para o segundo estudo. Agora nós vamos falar do nosso estudo. Né? Ano novo, novo tempo. Então eu vou projetar na tela aí o nosso texto base, tá? Que a gente vai estar lendo aí. Então, o ano novo, novo tempo. Esse é o nosso tema, né? Que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. E diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha aí, portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, todo lugar que você vai tem testemunha, seja lá no teu trabalho, tem muita gente que está olhando, né, como é a tua vida, ele está se espelhando em você. Né? Então, nós precisamos fazer o quê? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, é isso. Né? Isso aqui tem que passar uma borracha e apagar. Né? E o que nós vamos fazer? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos aonde? Fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu Deus, né? Esse versículo é maravilhoso demais. Então, a gente tem aqui uma promessa, né? A gente tem uma promessa aqui que né, é fantástica. Né? Nós precisamos tomar posse dessa promessa. Então, tem tudo a ver com aquilo que está proposto. Né? Aquilo que está proposto. Aquilo que está proposto, nós temos que entender que nós estamos falando aqui de algo espiritual. Né? Nós não estamos falando de bens materiais, nada disso. Nós estamos falando de vida com Deus. Vida com Deus. Porque nós precisamos entender que se a nossa prioridade for Jesus, todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Né? Quando os discípulos chegam ali para Jesus, né? E ali a parábola, Jesus falou sobre a ansiosa solicitude da vida, né? E Jesus pergunta para os discípulos, né? Porque os discípulos estavam questionando a questão de comer, de beber. Ele fala assim: por que vocês andam ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Quanto que vocês vão comer, ou beber, ou vestir? Olhai para os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Né? Aí ele fala novamente: olhai para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, mas Deus não deixa faltar o alimento precioso. Você já viu uma ave morrer de fome? Não viu. Você não vai ver. Deus não deixa faltar. E Deus está falando para nós: olha, se não falta para as aves, não vai faltar para vocês também. Só que o foco de vocês não pode ser riqueza, não pode ser dinheiro. O foco de vocês tem que ser o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Ou seja, todas essas coisas, elas vêm a galope. Elas vão nos acompanhar. Não vai faltar nada para você, não. Pode ter certeza. A Bíblia diz. Então, nós precisamos confiar. Isso é confiança plena.
Confiança plena. Quando a minha confiança está no Senhor, eu não vou me preocupar. Eu vou confiar plenamente, né? Então, é assim que nós caminhamos. Alguém já disse que um otimista fica acordado até meia-noite, né, isso no ano novo, para ver a entrada do ano novo. Já um pessimista fica acordado para ter a certeza de que o ano se foi. Olha só a diferença entre o otimista e o pessimista, né? Então, o otimista, ele fica ali acordado até meia-noite, né, para ver o que é a entrada do ano novo, para ver a entrada do ano novo. E o pessimista não, né? Ou seja, a mensagem, a informação é a mesma, ano novo, né? Só que um olha com um olho e o outro, o pessimista, olha com o outro lado, vou ver porque isso aqui foi tão ruim, foi só problema, 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 sabe? Já viu essas pessoas que é até difícil de você ficar perto da pessoa, porque a pessoa começa a falar de tanto problema perto de você. Eu vou te falar, daqui a pouco você está sentindo o que a pessoa está falando. A pessoa começa a falar de doença, 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 doença. Daqui a pouco você começa a sentir. Você começa a sentir no seu corpo. Opa, por quê? Exatamente por causa disso. Pessimista. Pessimista. Nós precisamos ser otimistas, né? Eu já falei aqui, né? Eu já falei aqui da Sunamita, né? O filhinho dela que estava morto, né? Quando o profeta Eliseu pergunta para ela se ia tudo bem, ela fala, vai tudo bem. Ou seja, o filho dela estava morto e ela falou que ia tudo bem. Por quê? Porque ela acreditava que o profeta ia orar e ia ressuscitar o filho, como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu. Então, nós precisamos, muitas vezes, tirar essa visão pessimista e colocar uma visão otimista. Porque Deus quer que nós sejamos assim. Deus deseja que nós sejamos assim. O coração de Deus é assim. E o coração de Deus tem coisas grandiosas para nós. Só que muitas vezes a nossa visão ela é muito limitada. Nós não podemos permitir, né, que a nossa visão seja limitada. Nós temos que ampliar a nossa visão. Nós temos que ter uma visão diária. Né? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Então, somos eu e você. Então, a gente ainda não tem esse entendimento de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas Deus tem algo grandioso. Deus tem algo grandioso. Né? Já dizia um poeta de nossos dias que o barulho dos fogos de artifícios parece representar a necessidade que temos de abafar o barulho que encontramos dentro de nós nesta época do Réveillon. Né? Você já viu? Né? As pessoas saem dali, né, e estoura fogo para todo lado e vai lá para Ipanema, para o Rio de Janeiro, né, e faz um monte de coisa, faz mandinga, né, e entra e dá 3 pulinhos na água, sabe, uma bobajada danada, né, como se a pessoa tivesse ali, ela acha que ela está carregada. Está carregada de um monte de coisa e ela vai entrar na água, vai soltar foguete, vai não sei o quê, vai liberar tudo isso. Né? Nós sabemos que isso é bobagem. É bobagem. A melhor coisa que tem na passagem de ano, na virada de ano, significa virar o ano na presença de Deus. Virar o ano. Né? Do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, né? Passar na presença de Deus. Como nós fizemos, né? Eu creio que o Santo também deve ter feito lá na igreja. Né? Então, sabe, que coisa maravilhosa. Na hora da meia-noite, toda a igreja ali ajoelhada orando, sabe, entregando a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo ano de 2022. Agradecemos o Senhor já pelo ano de 2023, que está começando hoje. Gente, isso é gratidão. Isso é gratidão. Você acha que Deus, quando olha para um povo assim, quebrantado, né? Você acha que Deus não se alegra? Claro que Deus se alegra. Deus olha, né, para nós ali e fala assim, olha aí, né? Enquanto muitos estão lá nessa festa aí da carne, né? Nessa festa terrível, estão oferecendo aí o ano para deuses estranhos, né? Para paganismo e para um monte de coisa, o meu povo, que me chama pelo nome, está lá, prostrado, orando, né? Está lá, né? Se alimentando da minha palavra, está agradecendo. Você acha que Deus não vai vir com as mãos dele e abençoar? Claro.
Gente, é bom demais isso. Bom demais. Nós não temos, sabe, a noção exata do que acontece no mundo espiritual. Né? É um boom no mundo espiritual. Pode ter certeza. Da mesma forma que existe legalidade, né, nessas festas demoníacas, né, para que os inimigos ajam. Quando nós oramos, intercedemos e buscamos a presença de Deus, Deus libera proteção sobre a nossa vida. Deus libera proteção, Deus libera provisão, Deus libera cura, Deus libera alegria. Gente, isso é maravilhoso demais, saber que nós temos um Deus assim, um Deus que interage o tempo todo conosco. Né? A Bíblia diz que o véu que separava já não separa mais. Hoje nós não precisamos de um sacerdote para chegar até Deus. Nós temos Jesus. Então, através de Jesus você chega, você tem acesso, livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que através de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Ele é o mediador. Ele é o único mediador, né? O único. E continua. As pessoas querem ter a segurança de encontrar um futuro previsível para um novo tempo. Né? Por isso que tem tanta previsão. Né? É tarô, é não sei o quê, é mandinga para lá, mandinga para cá, é carta, vamos ver o futuro. Né? Hoje o ser humano, ele tem esse desejo, né? De saber o que vai acontecer. Como é que vai ser meu ano? Né? Por quê? Porque não conhece a Cristo. Né? Vemos nos jornais páginas e páginas cedidas às previsões para um novo ano. Né? Gente, horóscopo, mapas astrais, isso aí dá um dinheiro. Dá um dinheiro. É gente que ganha dinheiro com isso. Tudo mentira. Tudo mentira. Né? Pessoas que buscam videntes, tarô, jogo de búzios, quiromancia e tantas outras opções que se propõem a responder sobre um futuro incerto. Né? Pessoas que... Eu falei, é incrível, gente, quando a pessoa não tem Jesus, não tem Cristo na vida, a pessoa, ela se bandeia para tantas coisas. Você quer coisa mais gostosa, que você chegar na igreja, né, e chega lá, o pastor está dando uma palavra, né, naquele dia, meu Deus, essa palavra foi para mim. Né? Você fala assim, essa palavra é o alimento que eu precisava nesse dia. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que tem algo novo todos os dias. Todos os dias. Né? Não é assim, Sandro? Né? Chega lá, tá, né? A palavra ali esmiuça a penha. Né? Esmiuça a penha, separa. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes. Né? Separa a alma e o espírito. Por quê? Porque ela penetra profundamente, traz o quê? Revelação. Traz a revelação de que nós somos, né? Se tem uma coisa maravilhosa que eu acho, que é a palavra de Deus, ela nos expõe, ela mostra quem nós somos, né? E onde nós precisamos trabalhar para chegar onde Deus quer que nós estejamos. Porque muitas vezes, eu já falei aqui, nós é que retardamos o agir de Deus. Às vezes nós fazemos um monte de promessa e tal, e não cumprimos, né? E com isso a gente está retardando o projeto de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes, o projeto de Deus na nossa vida depende mais de nós do que de Deus. Deus já estabeleceu, eu vou fazer. Mas muitas vezes depende de nós. Nós temos que dar livre acesso, né? Livre acesso, para que o Pai possa trabalhar, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, e através de nós, né? Ano novo, desafios novos, horizontes novos, relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias novas, mas também dificuldades novas, conflitos novos, responsabilidades novas. Tudo depende de como acolhemos um novo tempo. Ou seja, como que eu estou preparado? Como é que meu coração está preparado para receber este ano de 2023? Né? Será que meu coração está grato? Ou será que eu estou murmurando, eu estou reclamando? Não, o ano de 2022 foi difícil demais, o ano de 2023 vai ser pior ainda. Não. Né? Aprenda com a sunamita. Aprenda. Vai tudo bem. Né? O filho estava morto. Vai tudo bem. Então é isso. Sabe? Incline o seu coração para buscar o Senhor. Sabe? Que o Senhor seja
a tua prioridade. Você tem que cuidar da família? Tem. Importante, né? Não abandone seus filhos, esteja com eles, mas em primeiro lugar, tem que vir o reino de Deus e a justiça de Deus. Então tem que estar na casa de Deus, tem que estar ouvindo a palavra de Deus, tem que estar ministrando, tem que estar orando, tem que estar lendo a Bíblia. É importante, né? Hoje, se você ler 3 a 4 capítulos por dia da Bíblia, em um ano, você lê a Bíblia toda, né? Eu terminei, dia 31/12, terminei a leitura anual todinha, né? E já estou terminando já o Pentateuco, né? Aí, agora em fevereiro. Então, já li Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então, assim, daqui a pouco estou terminando já o Pentateuco. Isso é maravilhoso. Sei que o Sam também faz a leitura anual, né? Isso é importante, Nós precisamos fortalecer essa nossa área, porque eu falo, né? Já falei aqui, nós somos seres tricotômicos, né? Nós somos divididos em 3 áreas: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, todas as 3 áreas precisam ser cuidadas. O corpo, você precisa nutrir. Você precisa ter uma boa alimentação, você precisa ter hidratação, precisa tomar bastante água, você precisa atividade física, né? Importante. Eu tenho visto a diferença no meu corpo com a atividade física, né? Então, assim, e a gente precisa se preocupar com isso, né? Já estou chegando aí nos 60, né? Então, assim, como diferente é a disposição que a gente tem quando você está praticando atividade física, né? Então, hoje, eu tenho, né? Hoje a minha prioridade de manhã é a minha saúde. A minha saúde. Não coloco nada mais a não ser a minha saúde. E à tarde, aí sim, os compromissos, faço tudo à tarde, né? Não marco nada para de manhã, nada. Então, é prioridade. Então, nós precisamos priorizar isso. A alma, né? Você precisa ter bons relacionamentos, né? Eu já falei. Precisamos sair fora daquelas pessoas que nos colocam para baixo, né? Tem gente que, eu vou te falar, misericórdia, né? Conversa com a pessoa, como eu falei, você já sai, parece que levou uma pancada, né? Parece que levou uma pancada. Então, essas pessoas não acrescentam nada à nossa vida. A gente tem que, sabe, tchau. Né? Claro que tem pessoas que não tem jeito, né? Não está falando aqui de casal, de maridos, não. Está falando daquelas pessoas que no dia a dia você encontra e que não acrescenta absolutamente nada na sua vida, nada, né? Então, sai fora. Anda com pessoas que trazem edificação à sua vida, né? E espírito, importante, né? Palavra, jejum, oração. Palavra, jejum, oração. Então, nós temos que estar constantemente. Sabe por quê? Eu falo isso é hábito, né? Se você tem o hábito de falar todo dia com Deus, né? E nós temos que fazer dessa nossa conversa com Deus algo assim muito prazeroso. Tem que ser prazeroso, você tem que ter prazer em chegar na presença de Deus, né? E falar assim, meu Deus, esse é o melhor momento da minha vida, é o melhor momento do dia. É o melhor momento do dia, então você tem que fazer, sabe? Nada daquele negócio assim, no piloto automático, né? Olha, eu nem abro a porta do meu quarto, né? Eu chego ali, oro, falo com Deus e tal. Depois que eu estou tranquilo, aí eu saio, vou fazer meu café, vou tomar meu café e tal. É assim. Né? E assim, sabe? E assim eu sigo, e Deus vai me curando, Deus vai me fortalecendo, Deus vai renovando as minhas forças. E eu vou chegando onde Deus quer que eu chegue, né? No alvo. Nós somos uma flecha. Estamos indo para o alvo, né? O arqueiro é o Senhor, né? Já mirou a flecha, né? O alvo é Canaã celestial. Nós estamos indo para lá, né? E nós temos que fazer de tudo para levar o maior número possível, porque nós sabemos, né, quais são os 2 caminhos. Não tem um terceiro caminho, não tem. 2 caminhos. 2. É céu e inferno. Não tem outro. Não tem. E nós queremos ir para o céu, nós queremos estar com o Senhor. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Já pensou?
É algo maravilhoso demais. É algo maravilhoso demais. Né? O ponto 2, nós já estamos finalizando. Talvez possamos tomar pelo menos 3 atitudes diante deste momento novo que se inicia, deste ano novo que se inicia. A primeira delas exigirá fé e disposição de ir adiante. Isso significa ter fé e ação. Em Êxodo 14:15, quando o povo de Deus, fugindo do exército de Faraó, se depara com um novo obstáculo em seu caminho, o mar, só havia um caminho a seguir e uma atitude a tomar, mas o povo clamava a Deus e nada fazia. Então o Senhor disse ao povo, marcha. Lembra lá do Êxodo, quando o povo saiu lá do Egito, né? Que eles se deparam ali com o primeiro obstáculo, que era o Mar Vermelho. Aí eles começam a murmurar, começam a xingar Moisés, né? E tal. E eu acho interessante, às vezes, o diálogo de Deus, né? Com o homem. Né? Deus não dá muita vazão às reclamações, não, né? Moisés chegou e falou assim, oh, Deus, aí o povo está impressionando aqui, está reclamando de Deus. Aí Deus só falou assim para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Só isso, só isso. Moisés tocou o bordão no mar, o mar se abriu, o povo marchou. Sabe, então, né, nós precisamos entender isso. Né? Isso é posicionamento diante de Deus. Deus quer muitas vezes da nossa vida um posicionamento. Um posicionamento. Isso é importante. Uma postura. Né? É a gente realmente falar, olha, a presença de Deus na minha vida é o mais importante. É a essência da minha vida. E é isso que eu preciso. Né? Nunca esqueçamos que toda oração precede uma ação. Então, não fiquemos estáticos. Marchemos. Marchemos como filho de Deus, como povo juntos, unidos, como família de Deus. Né? Então, muitas vezes a gente ora, mas a gente não age. Né? E o próprio termo oração tem no final ação. Ação. Então, você ora, mas você também age. Você lembra lá quando o povo, né, ali, quando os discípulos de Jesus, né, estavam ali pescando, e Pedro, né, ali, né, falou que tinha, Jesus perguntou para ele, né, se tinha pegado, ele falou que, né, ali depois da ressurreição de Jesus, né, que Jesus aparece ali a primeira vez, e aparece para Pedro, né, os discípulos que estavam pescando, Pedro estava mais próximo, e aí, né, Jesus fala para ele, fala, olha, lança a rede. Ele fala, Senhor, nós pescamos à noite, quem estava falando ali eram pescadores profissionais, né? Pescadores profissionais. Senhor, nós pescamos a noite toda, e nós não pegamos nada. Mas, ao mas aí, sob a tua palavra, lançaremos a rede. A Bíblia diz que eles pegaram e lançaram a rede. O que aconteceu? Fizeram uma pesca que eles nunca tinham feito. Por quê? Porque eles obedeceram, sem murmurar, né? Sem murmurar, obedecer. Tem que lançar a rede? Eu vou lançar. Tem que fazer? Eu vou fazer. Né? Então, precisa, eu vou. Tem que ouvir a palavra? Sim. Você quer ficar forte espiritualmente? Quer. Então vai para lá. Não é assim? Na academia, se você chegar lá na academia, né? Eu vejo lá e ficar só olhando as pessoas malhar, vai ter efeito sobre você? Não vai, né? Não vai. Você tem que chegar e você tem que dar duro, né? Tem que chegar, você tem que malhar e faz um exercício, e faz outro, e faz para a perna, e faz para braço, e faz para né? Então, assim, você tem um conjunto ali que você tem que fazer, mas você não tem que ter ação, você tem que fazer. Você tem que fazer. Na obra de Deus, o reino de Deus também é assim. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os valentes se apoderam dele. Então, o reino de Deus não é para passivo, né? Não é para aquela pessoa que fica parada, esperando a coisa cair do céu. Não. Né? É para ativo. O reino de Deus é tomado por esforço, e os valentes se apoderam dele. Então é assim, tem que caminhar, tem que marchar. O mar tá aparecendo ali na frente, tá, né? Parece que não vai ter nada, não, mas nós temos que marchar. Marcha, bota o cajado, que o mar vai se abrir. Né? É assim
que funcionam as coisas de Deus. Né? Por fim, temos que ter uma direção, um alvo, um ideal. Ninguém chega a lugar nenhum se não marchar na direção de um caminho ideal, ou seja, o caminho certo. Pois sem a direção do alvo, nos perdemos pelo caminho. Entenda que o tempo é como uma estrada de mão única. Você não pode entrar na contramão dessa estrada porque ela só tem uma mão única. O tempo não volta, né? Então, nós temos aí a mão única a subida para Jerusalém Celestial. Né? Não tem meio termo, não. Tem meio termo, não tem atalho. Né? Nós sabemos o caminho. O caminho se chama Jesus, né? Não tem atalho, não. Né? Todos nós marchamos em direção de um ideal, de sorte que a elevação da vida ou a proporção dos empreendimentos dependem do ideal. Se o ideal é inatingível, pelo fato de ser ideal, fiquemos ao menos no caminho, mas sempre em sua direção, ou seja, você precisa tomar decisão. Né? Não pode ficar estático, parado, esperando as coisas acontecerem, não. Né? Vá. Né? Às vezes, eu sei que às vezes tem dia que é difícil, né? Mas é importante você estar na live, é importante você ir para a igreja, é importante você estar ouvindo a palavra do pastor, importantíssimo, né? A mamãe não pode, né, tadinha? Mas eu sei que ela faz a parte dela. Simone pode. E eu, Timone, tem que ir aí para a igreja, filha. Eu tenho que participar lá, né, do pastor. O Vaninho já falou isso, tem que descer as águas do batismo, fazer um negócio bonitinho, né? Fazer um negócio bonitinho. Você poder participar da Santa Ceia, isso é importante, né? Porque é bíblico. A Bíblia fala que nós temos que participar da Santa Ceia até Coríntios 11, né? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Então, todas as vezes que nós participamos, a Santa Ceia tem uma representatividade tão grande, tão maravilhosa, né? Nós vamos fazer isso até que Ele venha. É como se a gente estivesse ali celebrando com Cristo. Né? Essa Santa Ceia, ela vai ser extensiva, ela vai continuar lá na glória. Quando nós estivermos na glória, nós vamos estar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? Então, essa ceia vai ser celebrada lá. Então, vai ser uma extensão. Vai ser uma extensão daquilo que nós já temos aqui. Então, nós precisamos, né, estar nos habituando a isto. Porque senão a gente não vai querer entrar no céu. Né? A gente vai achar que vai ser algo monótono, imagina. Eu não vejo a hora, né? Hoje nós temos 2 dias na igreja, que é quarta e domingo. O restante é jovens, é crianças. A semana toda tem evento na nossa igreja. Né? Mas, meu Deus, eu não vejo a hora, sabe, de chegar, né, a quarta domingo, né? Porque é muito bom. É muito bom. É muito bom. Você está no meio dos irmãos, você está ali compartilhando a palavra, recebendo a palavra, se fortalecendo na palavra. Né? O nosso pastor tem uma palavra muito abençoada, né? Amanhã mesmo ele já deu o tema, né? Ele vai falar sobre Ló, né? Vai falar sobre Ló. De manhã, a palavra dele é maravilhosa. Né? Ele vai falar exatamente o grande erro de Abraão, né? Foi ter levado junto com ele Ló. Então, a palavra dele é levou Ló, deu B.O. Levou Ló, deu B.O. Muitas vezes a gente quer colocar na nossa capanga muita coisa que não é para colocar. Não era para Abraão levar Ló. Não era. Ou seja, ele colocou algo fora daquilo que Deus tinha falado para ele. Deus tinha falado que era para levar a esposa. Só, mas ninguém. E ele foi, pega o sobrinho dele e leva. Errou. Aí pagou um preço. E às vezes nós pagamos um preço alto porque nós queremos colocar no meio do caminho aquilo que não é para colocar. Deus não falou para colocar, mas a gente quer dar um jeitinho. Né? A gente, com as nossas manias de dar jeitinho, a gente quer pegar e dar jeitinho. Deus não tem jeitinho, não. Deus falou, vai se cumprir. Né? Integralmente. Vai se cumprir em nossa vida. Amém? Para terminar, o presidente Roosevelt dizia que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Olha o que o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, né, ele dizia: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza
dos seus sonhos. Nós precisamos acreditar, sabe? Você precisa acreditar no seu sonho, né? Na beleza do sonho. Tem gente que perdeu o encanto, né? De projeto, sabe? Futuro, né? Não tem mais alegria de sonhar. Nós precisamos ter alegria de sonhar. Isso é bom, isso faz bem, isso é terapia, né? Isso eleva a nossa autoestima, né? Isso é importante, é muito importante, precisamos sonhar. Existe um dito popular que afirma o seguinte: se os seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora, construa os alicerces. Lembre-se que o alicerce dos teus sonhos e projetos de vida é o Senhor Jesus, como diz o salmista, no capítulo 127, verso 1. Então, né, imagina, né, teu sonho está na nuvem. Mas se você não construir uma ponte para chegar lá e acessar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, às vezes, você tem até ideias, tem sonhos, mas você tem que concretizar. E, às vezes, você vai ter que subir uma escada para que isso possa acontecer. Amém? Conclusão. Uma coisa que tenho aprendido é que não devemos contar os nossos sonhos a pessoas que podem roubá-los. Olha, cuidado. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Porque nem todas as pessoas vão ter alegria de ouvir aquilo que você tem como sonho. Tem gente que vai ficar com inveja de você. Tem gente que, na hora que você vai compartilhar um sonho com a pessoa, vou comprar uma casa nova, vou comprar uma chácara, vou comprar um carro novo, a pessoa vai ficar com inveja. Então, assim, cuidado com quem você compartilha seu sonho. Sabe? Compartilhe com pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que vão se alegrar com as suas conquistas. Porque tem gente, que não se alegra com as suas conquistas. Tem gente que não se alegra. Nós precisamos nos alegrarmos, né? Eu me alegro com a conquista da Simone, da mamãe, do Renato, da Cíntia, do Sandro, da Drica. Eu me alegro muito, muito. Pode ter certeza disso. Mas tem gente que não se alegra. Tem gente que tem inveja. Sabe? Infelizmente. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Tenha sabedoria. Compartilhe com as pessoas certas. Tenha muito cuidado. Deus tem cuidado de nós. Cabe-nos escolher se queremos que Ele cuide de nós ou não. A escolha é nossa. Ele continua o mesmo. Deus é imutável. Deus não muda. Sempre fiel e grande em misericórdia. Que neste ano de 2023 possamos marchar, nos comprometer e prosseguir para o alvo juntos. Que todos nós estejamos unidos como família neste momento novo, neste novo tempo. Amém? Que Deus abençoe aí o nosso ano de 2023. Né? Essa palavra era para a gente ter dado em janeiro, né? Estava começando o ano, nós já estamos aí passando para março. Mas amém. Estamos começando ainda 2023, né? E que seja um ano de bênção, né? Na minha vida, na vida da mamãe, na vida da Simone, do Mateus, do Sandro, da Drica, do Luiz Felipe, né? Do Renatinho, do Pereira, da Cíntia, do Pedro Augusto, da Mariana, do Vinícius, da Sara, do Rui. Que seja um ano de bênção na vida de todos eles, que seja um ano de bênção na nossa família, na nossa casa, né? Porque é isso que nós liberamos. E é isso que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Amém?